Bem-vindos ao podcast É a Mãe. Aqui neste espaço, as jornalistas Bárbara dos Anjos Lima, Camila Borowski e Juliana Tiraboski promovem conversas, trocas e reflexões para uma maternidade mais acolhedora. E hoje trazemos mais algumas perguntas das nossas ouvintes que vamos responder por aqui. Para esse episódio, nós reunimos duas questões que nos fizeram, porque achamos que uma tinha tudo a ver com a outra. Elas são: o que seu filho faz que mais te irrita e o que você acha mais difícil na maternidade e do que você mais gosta. A parte boa da maternidade é fácil de falar, né? Mas, para nos ajudar com as questões mais desafiadoras, nós chamamos a Maia Eigenmann, especialista em educação positiva e mãe do Luca, de 8 anos, e da Nina, de 5. Oi, Maia, bem-vinda, obrigada pela tua presença. Oi, Camila, obrigada. Eu que estou feliz de estar aqui conversando com vocês. Obrigada pelo convite. Eu acho que a gente podia começar com a parte mais difícil, né? Deixar a parte mais fofinha pro final. O pessoal sai com uma leveza do episódio. Boa. Meninas, o que vocês acham que é a parte mais difícil na maternidade? Quando os filhos mais te irritam? A gente estava falando agora há pouquinho, né? Que essa semana parece que tá especial, assim, né? Que tá todo mundo meio com os nervos à flor da pele, assim. O que vocês acham mais difícil? Gente, eu vou começar aqui. Pra quem não tá vendo aqui, a Bárbara. Eu tô numa semana especialmente desafiadora porque eu estou numa TPM que faz... Gente, eu juro, eu não lembro a última vez que eu tinha tido uma TPM assim tão intensa. Eu troquei de pílula, então eu acho que meu corpo tá se adaptando. E aí, assim, eu tô com uma TPM, tô com cólica, tô com vários sintomas que eu não tô há muito tempo. E junto a isso, a Beatriz, minha filha, vai fazer 5 anos agora, sexta-feira, dia 2 de junho. Então eu tava comentando aqui com meu marido, eu acho, cara, eu tô de TPM, ela tá no inferno astral, a gente não tá alinhada, sabe? Então eu acho que o mais desafiador é mesmo a gente se dar conta dos nossos limites. E aí os limites físicos, emocionais, todos, assim, né? De espaço, acho que para mim é muito isso, assim, e comunicar de forma clara. Eu acho que comunicar para mim é cada vez mais, não sei se fácil chega a ser a palavra, mas é cada vez mais, eu consigo cada vez melhor. Agora, os meus limites ainda é um desafio. E é muito bom para mim reconhecer, porque com personalidade mesmo, eu acho, sabe? Eu sou uma pessoa que gosto de ser otimista, gosto de ser leve, sou. Mas, cara, essa semana eu realmente não tô. Então, eu ontem estava no trabalho, eu fui presencial no meu trabalho, e eu até brinquei, a devia ter trazido uma plaquinha, não entre cão brabo, porque hoje eu tô... Mas acho que é isso, assim, o desafio é a gente saber os nossos limites e os limites deles também, né? Das crianças, que muitas vezes eles têm muito menos capacidade de demonstrar de maneira racional, mas eles também mostram. E a Aya me ensinou muito isso também no perfil dela, nos vídeos dela. E o que mais te irrita, Bá? Eu acho que o que mais me irrita é a falta, quando a comunicação não é clara, sabe? Então, assim, clássico, né, gente? Acho que eu até já falei aqui. De manhã cedo, aquela coisa, acorda tarde, correria para ir para a escola, tem que botar, escova o dente, penteia o cabelo, põe a roupa, põe o uniforme, come alguma coisa. E aí eu, sei lá, deixo a roupa ali, ela vai começar a botar, fala, põe aqui a roupa. E eu vou para me arrumar, quando eu volto, ela tá, sei lá, brincando com as gatas, olhando pro teto. Eu falei, meu Deus, mas eu não deixei claro isso, filha. Tu finge. Eu falei, filha, só pra eu saber, assim. Parece que tem um tempo bem diferente do nosso, né? Elas ficam assim, e aí se distrai um pouquinho e acabou, assim. E aí, esses dias eu fiz uma coisa que eu até acho, confesso aqui que eu acho um pouco errada, que eu meio que fui irônica com ela. Eu falei, filha, só pra eu entender, tu finge que não me escuta ou tu não tá me escutando mesmo? E aí depois eu até me arrependi, assim, sabe? Porque eu vou te levar no médico, então, pra checar teu ouvido. Mas eu falei, nossa, gente, eu tô usando com ironia com uma criança de 4 anos, né? Assim. Aí eu falei, não, tá bom, filha, você entendeu o que a mamãe falou? Quer que eu repita? Mas assim, claro, isso vai drenando a nossa energia, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu tenho que me irrita. Acho que não dá pra dizer meias palavras, isso é uma coisa que me irrita. Eu acho que essa parte da Bá que ela fala sobre limites, eu acho que é muito... Eu me irrito mais comigo, porque eu vou assumindo funções que
eu vou falando, deixa na minha, toca aqui, eu assumo mais essa. E aí, quando eu tô numa sobrecarga tão grande, eu explodo. E, na verdade, fui eu que fui acumulando essas funções para mim. Tipo, não, deixa. Aí, claro, eu já tô aqui, né? Trabalho, aí adota um cachorrinho filhote, aí já vai, né? Aí vem o cocô do cachorro filhote fora do lugar, daí vem a criança, e ele tava, hoje mesmo foi isso, faltava 5 minutos pra carona da escola chegar, e ele resolveu ir brincar com a Farofa, que é o meu cachorro agora. E aí, eu queria com ela, agora eu, meu Deus, criatura, vai escovar os dentes, senão a gente vai perder ele. Aí ele meio que trava, né? Porque ele não sabe, tipo, ele não tava preparado, ele só queria brincar com a Farofa, sabe? E aí tá todo mundo estressado, e aí o clima fica horrível, e aí depois, aí fica daquele episódio que a gente falou agora sobre a culpa, e aí junta tudo, e aí, meu Deus, É um eu agir ciclo dessa vicioso. forma. Enfim. Ju, e com E tu, você, Ju? pra deixar pra Maia Bom, trazer. eu Fazer análise completa. vou falar a minha parte, depois a Maia vai resolver tudo pra gente, né? Depois ela vai resolver todos os nossos problemas, né? Ah, tá Isso. bom. É isso que eu Não quero, nada menos do que isso. Ó, o que eu acho mais desafiador, mais difícil na maternidade é saber se a gente está tomando as decisões certas, se a gente está no caminho certo. A Bela Reis até comentou uma coisa sobre isso, relacionada a isso no nosso episódio passado, e eu concordo que parte da culpa que a gente tem, né, essa culpa materna que a gente sempre fala, às vezes a culpa vem de uma insegurança. Então, por exemplo, será que tá na hora certa de eu pôr meus filhos na escola? Aí eu me sinto culpada. Se eu tiver 100% certa, não, essa é a melhor decisão, eu não vou me sentir culpada. Então, assim, eu tenho uma insegurança, eu dei esse exemplo da escola, mas é só um exemplo. Eu tenho muita insegurança de saber se eu tô educando certo, sabe? Se eu tô tomando as decisões certas. Por exemplo, a criança tá passando por algum problema. Até quanto você interfere, até quanto você deixa ela resolver, né? O quanto dá de autonomia, quer dizer, o quanto de ajuda você dá e o quanto de autonomia você dá para a criança, sabe? Então, assim, tudo que eu faço, eu fico me questionando, será que estou no caminho certo? Será que eu não estou? E, assim, essa dúvida mesmo de, putz, eu estou educando direito? Será que eles vão ser pessoas éticas? Vão ser pessoas legais? Vão ser empáticas com os outros, sabe? E, assim, é isso, assim, é saber mesmo se o nosso modo de educar, eu sei que não tem certo e errado, mas essas decisões que a gente vai tomando sobre a educação, eu tô falando uma coisa mais macro, né? Eu sempre me questiono se eu As decisões tô mais no caminho objetivas também, certo, né, assim. Ju? Pelo exemplo que tu deu da escola, eu sinto que são as decisões maiores, na verdade, né? Mais objetivas, assim. Porque as É, pequenas coisas você pode ir mudando, às vezes, no meio do caminho, né? exato, tem muita coisa que você vai mudando ao longo do caminho, mas, sei lá, brigou com um amigo, como é que eu vou conduzir isso? Como é que eu vou aconselhar? Eu deixo se virar sozinho? Eu ajudo? Eu falo com a escola? Então, é essa insegurança de, sabe, a gente não tem manual, né? Então, eu tô fazendo o melhor para eles, né? Eu tô criando pessoas que vão crescer e ser adultos bacanas, que vão conviver bem em sociedade, que, enfim, essa é a minha insegurança. E a coisa que mais me irrita tem tudo a ver com isso que vocês já falaram, que são essas pequenas batalhas do dia a dia, né? Que é pedir 500 vezes para a criança tomar banho, pedir para recolher a roupa suja todo dia, porque eles esquecem, lembrar da lição, lembrar do aparelho, do dente. É a hora de dormir, você pede para a criança ir dormir, ela não quer, nunca quer parar de brincar para ir dormir. E aí tem até um post no seu Instagram, Maia, que eu achei bem legal, que fala sobre combinados, né? E que você disse uma frase ótima, que combinado não é contrato lavrado no cartório, né? que sempre que sempre pode ser negociado. E eu concordo, mas como a gente faz a rotina funcionar, se as crianças sempre querem negociar todos os dias esses combinados, e aí a coisa começa a não funcionar muito bem, né? Então acho que Tá. isso, assim, eu socorro, Maia, o que a gente faz? Gente, Mas me também avisaram pode que era nossa desabafar, tá, responsabilidade nesse programa, gente. Eu acho que. Pode desabafar. Tamo junto, tamo junto. Então, gente, se vocês tivessem me perguntado essas mesmas perguntas no começo da minha transição para a educação positiva, com certeza as respostas seriam diferentes da que eu vou dar agora. Então, eu quero deixar claro que eu
eu estudo sobre isso, a minha vida toda gira em torno disso, mas não foi sempre assim. Foi um processo de construção. E para quem está ouvindo, às vezes fica aquela sensação, nossa, mas é uma especialista que sabe tudo, aqui está fazendo tudo, aqui nunca erra. Não é isso. Mas em todas as áreas da nossa vida, quando a gente pratica muito uma coisa, a gente fica mais fluente naquilo. Então, se eu me disponho a aprender um idioma novo, né? Não tem como eu esperar que eu seja fluente se eu pratico quando me convém, né? Ou quando dá tempo. O que eu quero dizer é assim, é uma questão de tempo, de prática, de dedicação. Não é porque eu sou maravilhosa, perfeita, não mesmo. Quando eu estou com um desafio, e seja ele em termos de TPM, por exemplo, seja ele em termos de rotina, seja ele em termos de insegurança, a primeira coisa que eu sempre faço, e é uma coisa que eu preciso me educar para fazer, é olhar para dentro. Então quer dizer que tudo é responsabilidade nossa, a gente é culpada de tudo. Não é sobre isso, é só o primeiro passo que eu dou todas as vezes que eu tô com um desafio diante de mim. Então, meus filhos estão brigando muito. Peraí, deixa eu ver como é que tá a minha relação com eles nesses últimos tempos. Eu ando muito insegura. Peraí, essa situação que eu tô vivendo, ela não é a situação em si que me deixa insegura. O que é dentro de mim que tá faltando eu reafirmar para mim mesma, para eu sentir mais segurança nas decisões que eu tomo? Será que nessa TPM eu tô me cobrando demais? Tô querendo performar demais? Será que eu poderia, no próximo mês, planejar de um jeito que, quando eu sei que chega a TPM, e tudo bem, no caso, né, Bárbara, que você não imaginava que ia acontecer isso. Beleza, mas é que o próximo mês você já pode se precaver. Então, tem muito a ver com essa reflexão. Peraí, o que está acontecendo agora? O que aconteceu até algumas semanas atrás? Como é que eu estou me sentindo? Eu faço terapia a cada 2 semanas. O que está reverberando da terapia ainda? E isso me ajuda muito, porque às vezes Maia, tinha muito uma tendência de esperar um socorro que viesse de fora. Eu não estou falando que vocês sejam assim, mas eu gosto de contar um pouco da minha experiência. Algumas se identificam. Eu tinha muito isso de, mas alguém tem que aliviar as coisas para mim. Mas alguém deveria. E jogava muito em cima do meu marido, tá, gente? Mas você não tá vendo? Você não tá percebendo? Você não sei. Mas o que eu preciso entender como Maia adulta que sou é que essas coisas estão na minha mão. Eu não sou mais a criança obediente que eu fui, que não podia tomar decisões, que não podia fazer escolhas conscientes. E hoje eu posso fazer, né? Hoje eu posso fazer escolhas. A gente sempre vai achar um caminho. Parece papo assim, né? Mas é verdade, porque muitas vezes a gente foi tão podada na nossa própria infância e agora a gente às vezes ainda está reproduzindo esse ciclo despercebidamente. Sabe, Ju, quando você trouxe a insegurança, isso me lembra muito de como, quando a gente era pequena, quão pouco confiavam nas nossas escolhas, quão pouco confiavam nas nossas decisões, de coisas pequenas a coisas grandes. Eu não quero usar esse vestido, não vai usar assim porque eu tô falando, porque é essa roupa. Não tinha voz, né? Criança não tinha voz, não, né? Não tinha voz. E aí eu fico lembrando muito dessas vivências, assim. Eu tinha espaço de fala, eu tinha a chance de errar sem que eu levasse um sermão depois. Eu tinha para quem correr quando eu estava com medo, eu tinha para quem correr quando eu queria chorar, para quem que eu contava os meus segredos. Eu tinha uma pessoa de referência. Então, não tem como a gente olhar para o nosso presente sem levar em consideração o nosso passado. E não é nem de um lugar assim de, eu vou apontar os dedos para os meus pais, eles erraram tanto. Eles fizeram o que eles puderam fazer e a gente, quanto mais eu me aprofundo nos estudos, mais fica claro e sabe, machuca quem foi muito machucado, né? Então, se nossos pais nos machucaram muito, a gente tem que ter fato que eles foram muito machucados também, né? E não quer dizer que a gente não vai olhar para as nossas feridas, né? Porque às vezes a gente sente que a gente está traindo nossos pais. Não, deixa quieto. Não, sou grata por tudo, tá tudo ótimo. Não tá tudo ótimo. Teve coisa que foi ruim, sabe? A gente precisa cuidar disso para a gente não sangrar as feridas dos nossos filhos. E aí, realmente entender assim, tá, a vida foi o que foi. Beleza, não tem como mudar. Mas eu preciso olhar para essa realidade. Quem foi a criança que eu fui? Eu tinha espaço para desacelerar? Eu tinha que estar sempre performando?
eu era validada quando eu fazia algo muito bom ou eu recebia amor gratuitamente, independentemente do meu comportamento, das coisas que eu fazia? Assim, né, o buraco é mais embaixo. Eu vejo o que vocês trouxeram, né? Os pontos de irritação, e eu achei muito legal que vocês se colocaram muito nesse processo de consciência também. Vocês percebem o lugar de vocês nessa dinâmica, eu achei É maravilhoso. muita terapia, Maia. Ai, Muitos tanta anos, terapia, se muitos não anos. fosse ela, né? Não, mas eu vou falar para vocês que eu fiquei feliz, eu vou falar para vocês, por quê? Ainda existe muito essa narrativa na sociedade da criança que é culpada de absolutamente tudo. A criança demonizada, ela que irrita, ela que faz, ela... e a gente esquece que o cérebro maduro na relação somos nós, né? E quando vocês foram trazendo e ouvindo vocês, eu sinto que eu faço, eu sinto isso, eu falei, ai, que bom que a gente vai poder conversar desse lugar de consciência. Ai, não, é verdade, viu? É. E eu acho que já fica um aprendizado lindo para os ouvintes dessa fala de vocês. Quem que eu sou nessa dinâmica? Qual é a minha contribuição? Às vezes as pessoas trazem as perguntas assim para mim. Ai, Maia, minha filha se cobra muito, o que eu faço? A primeira pergunta é, como é que você lida com você mesma? Você se Eu acho permite que errar? seria... Desculpa. Claro, fica à vontade. Não, queria que acho que para a gente começar esse assunto, assim, que a gente falou, a Maia é especialista em educação positiva, né? Eu acho que nem todo mundo sabe o que é uma educação positiva, né? Eu acho que seria legal a gente começar nesse beabá. Não, isso, inclusive eu ia falar isso porque existem esses termos, e a gente já falou isso algumas vezes aqui, que alguns termos vão se esvaziando, né? E vai ficando confuso mesmo, né, gente? E as pessoas vão repetindo, às vezes até sem saber. Eu acho importante mesmo isso que a Camila lembrou. Então, eu vou explicar a vertente que eu trabalho especificamente, mas assim, deixando claro que existem várias. Aqui eu trabalho se chama educação positiva, que tem 4 pilares que sustentam a teoria da educação positiva. A primeira é o desenho original do ser humano, que é uma coisa de que é isso. Então vamos lá. Sabe como a gente às vezes tem dificuldade de chorar? Ou a gente tem dificuldade de expressar o que a gente está sentindo? Tipo, ai, não vou chorar porque fulano vai pensar que eu sou... Ai, porque tem gente que tá pior do que eu, imagina, tem que ser forte. A gente fica criando um monte de narrativa, certo? Mas quando o bebê nasce, ele tá pouco se lixando pro julgamento dos outros. Não é nem aí. Então, em algum momento a gente desaprende a ser honesto emocionalmente. Mas a gente nasce com um desenho original que é essa plenitude, assim, eu choro, o bebê chora, ele expressa tudo que ele está sentindo, e esse é o desenho original. Então, esse é um dos pilares. Inteligência emocional, gosto, quero, né? Todos nós gostamos. Todos a queremos. Emocional. Desenvolvimento com açúcar, humano. por favor. Sim, exatamente. E o terceiro pilar é o desenvolvimento humano, porque nós precisamos entender como nós nos desenvolvemos para saber o que esperar de uma criança, né? Às vezes a gente olha para uma criança de 2 anos que fala tudo, mas a gente fala as coisas e ela não entende. Por quê? Porque o centro de aprendizado da fala não é o mesmo da cognição, né? E da habilidade de esperar e por aí em diante. Enfim. E o 4º pilar é o apego seguro, que é o fundamento para o desenvolvimento saudável da espécie humana. A teoria do apego foi desenvolvida pelo psicólogo e psiquiatra John Bowlby, ele era inglês, né, de 1952, e ele fez um trabalho de pesquisa observando a reação das crianças quando a figura materna se afastava e quando a figura materna se reconectava com essa criança depois de um certo tempo. Na época foi usada a figura materna, mas hoje a gente entende que independe do gênero, tem a ver com a qualidade da relação com esse cuidador primário, né, dessa criança. Então, se a gente interromper, só fazer uma pergunta que eu achei interessante, essa parte do cuidador primário. É sempre uma pessoa ou ela pode ter várias pessoas de referência? Haverá um cuidador primário que vai ser o que a criança vai mais depender emocionalmente. E isso faz sentido até em termos biológicos, a gente vê isso em outras espécies também, né? Do filhote que se apega a uma figura e conforme vai crescendo, vai se expandindo, né? Mas isso de forma alguma exclui o outro ou a outra genitor dessa criança. A gente pode depois apontar isso também. Mas biologicamente falando, o movimento... Tá, vamos lá. O movimento biológico é que a criança se conecte com o corpo que a gestou.
ok? Por quê? Há um reconhecimento de voz, há um reconhecimento dos batimentos cardíacos, há um reconhecimento de ritmo biológico. Então, essa criança, esse feto, habitou esse corpo por 9 meses, e aí ele sai desse corpo, e biologicamente é como se é uma programação que esse bebê vai se conectar com esse corpo que o gestou. Agora, existem os casos, por exemplo, de adoção, existem os casos de famílias que são heteroafetivas, então nós temos 2 pais, por exemplo. Homoafetivas. Desculpa, homoafetivas. homoafetiva. Exatamente. Obrigada pela correção. No caso, no caso, o corpo que gestou não é mais a pessoa responsável pela criança. Então, essa criança vai gerar essa relação de confiança com o adulto que mais estiver disponível. Que pode ser homem e mulher, tá? Tem a ver com disponibilidade emocional mesmo. Então, pronto, isso é muito importante a gente pontuar. Então, a criança vai se conectar, ela precisa para sua sobrevivência. Ela precisa se conectar, porque como é que ela vai suprir as suas necessidades sem um adulto cuidador, né? Quando a gente compara com filhotes de cachorro, por exemplo, eles conseguem ir até o peito da mãe no primeiro dia do nascimento deles, coisa que não acontece com a nossa espécie, né? Com quantos meses nossos bebês começam a engatinhar, depois para andar, né? É muito mais eles demorado. Exatamente, por isso que a gente inclusive chama esses 9 meses pós-parto de esterogestação. O que acontece? Para que a gente parisse filhote que dessem conta de se locomoverem até a própria alimentação, por exemplo, a gente precisaria ficar grávidas 18 meses, né? Mas o nosso corpo não daria conta de parir um filhote do tamanho de 18 meses, né? Nossa, criança já muito com dente. grande, né? Quer dizer, 9 mais 9 dentro, 9 fora, né? Então, ele teria como se fosse um bebê de 9 meses, muito grande. Então, esse nosso filhote nasce muito mais despreparado, aqui entre aspas, né? Para o mundo que filhotes de outras espécies. Por isso que tem essa esterogestação, ou seja, esses 9 meses fora do útero, mas que ainda é completamente dependente desse corpo. Até todo mundo fala que o desenvolvimento da nossa espécie, a gente foi salvo, né, pelo amor, né, pelo cuidado, né? E senão, e por isso que eu falo, que bom que você trouxe isso, Camila, porque essa é uma questão muito presente na nossa sociedade e muito tóxica e terrível, de que é pela dor que a gente aprende. E sendo que biologicamente é exatamente o oposto. É pelo amor que a gente aprende. Eu vou até dar um exemplo assim, bobo, para ilustrar isso para vocês. Domingo tava fazendo frio. E aí eu sugeri para os meus filhos, tá chuviscando, tá frio. Jaqueta? Vamos usar uma jaqueta? Eles são super calorentos. Eu precisei aprender a respeitar isso, porque eu sou friorenta. Então, eu já fico assim, não, mas tá tudo frio, fecha a jaqueta. Não, eles têm uma sensação térmica diferente. E aí, o que a educação tradicional fala? Deixa então. Vou deixar a jaqueta aqui em casa e quando sentirem frio, eles vão ver. Porque não vai ter jaqueta para vestir. Aprendendo na dor. Mas e se eu simplesmente fizer isso? Filhos, não querem vestir agora? Tá, eu vou deixar no carro. Caso sintam frio, tem jaqueta no carro. Eles não acabaram de aprender sobre se prevenir? Não. Tem uma coisa, Maia, que eu já vi várias vezes no teu perfil e eu acho muito legal, que tem uma tendência nessa coisa da educação pela dor, que eu não, espero que não, mas tento não ser, pelo menos, mas a sociedade ainda tenta tratar para educar pior as crianças que os adultos. Porque tu nunca negaria uma jaqueta para um adulto. Entendeu? Tipo, fica aí sofrendo aí, agora. Nossa, mas então frio agora. Frio mesmo. Trouxa, né? Tipo... já eu trouxe, você não tem. Sabe assim, a gente nunca faria isso com um adulto. É verdade. E olha que a criança é um membro mais vulnerável da sociedade. Exato. Então, assim, várias vezes eu vejo que nesse intuito da sociedade de educar, e eu observo muito isso, assim, a gente, como sociedade, tende a ser muito mais gentil com o adulto. Aí eu não sei se é porque é par e a gente se relaciona, a gente se projeta mais fácil. Não, tem uma explicação histórica para isso. Então. Tem uma explicação. Essa sua observação é tão pertinente e eu acho que o meu trabalho é muito movido pelo desejo de mudar essa mentalidade, Bárbara. Eu chamo isso de adultismo estrutural, que é um sistema de opressão de adultos para com crianças, assim como de brancos com negros, de homem para mulher, de ricos com pobres. É um sistema de opressão, né? E a gente precisa entender que a criança tem igual valor a nós. E
quando nós entramos na educação positiva, a primeira coisa que a gente começa a perceber são esses baques de, putz, eu não imaginava que eu estava sendo tão violenta com a minha criança. A gente começa a passar por uma transição muito intensa, que inclusive nos leva a repensar a nossa própria existência, né? A nossa própria infância. Enfim, gente, é uma montanha russa de emoções, porque tem horas que a gente se sente empoderada. Mas eu lembro de tantas vezes que eu já chorei, percebendo as violências que eu pratiquei com os meus filhos, porque tem violências que são muito claras, né? Deu a palmada, pronto, fato, inclusive é crime, né? Mas tem violências mais sutis, que doem tanto quanto, e a gente às vezes não enxerga, e conforme a gente se aprofunda e estuda, fica escancarada, a gente fala assim, eu causei isso aos meus filhos. Aí a gente passa pelo luto, chora, mas a esperança que fica sempre em mim como mãe, não como especialista agora, como mãe eu errei pra caramba, mas eu não estou fadada a permanecer nesse lugar. Isso eu acho legal. Tem um caminho. Queria saber quantos anos os seus filhos tinham quando você começou a estudar sobre educação positiva. O Luca tinha 3,5 e a Nina 1, mais ou menos. Quer dizer, Porque, você teve um tempo aí de ser mãe sem usar a educação positiva na sua vida, sem né? o conhecimento. Sem o conhecimento que traz poder. Exatamente. Inclusive, eu digo que foi mais tempo do que isso, porque por muito tempo eu entendi a teoria, mas na prática eu não conseguia fazer nada, né? Mas, talvez, inclusive, alguns ouvintes ouçam a minha resposta, Ju, e pensem assim, já eram pequenininhos, então, mas justamente são os anos cruciais, assim, em termos de desenvolvimento, é justamente ali que a gente tem uma janela de oportunidade. E mais uma vez, não que eu esteja fadada e os meus filhos estejam afadados a viverem sob o jugo dos meus erros. A gente, tanto que eu tenho muito, muito orgulho do que a gente construiu depois que eu me abri para a educação positiva. Então eu vejo uma relação maravilhosa com os meus filhos. Eu até falei para o meu marido, falei, a gente se chama de gato e gata, gato. Você consegue imaginar como que estariam os nossos filhos se a gente não tivesse descoberto a educação positiva? Você imagina a gente continuando fazendo as coisas que a gente fazia com eles e a gente fica assim, a gente dá um respiro de alívio, tipo, ainda bem. Uma pergunta interessante para ti, são duas, na verdade. Primeiro foi como que apareceu isso para ti e como foi trazer teu marido para essa conversa, porque eu acho que às vezes a conversa fica muito entre mães, aqui o podcast é mãe e tal, mas como tu trouxe já o teu marido na história e como a gente trouxe também o cuidador primário, mas também tem outras pessoas importantes na vida das crianças, né? Como isso chegou para ti e como que tu trouxe, ou se foi teu marido, enfim. Como foi esse processo na família? Vou te contar tudo. Bom, eu estava bem desesperada como mãe. Depois que a Nina nasceu, minha segunda filha, o Luca tinha 2 anos e 3. Eles moravam fora do Brasil, né? A gente está morando na Suíça. Eu sou suíça, inclusive. A gente estava morando lá. E ela nasceu, eles têm 2 anos e 3 meses de diferença, mas assim, o Luca era um bebezão também, né? E eu fiquei completamente desesperada. Eu, Maia, sempre fui a menina e mulher e se validava pelo seu performar. Então, assim, a Maia é inteligente, a Maia é competente, e isso me alimentava, né? Era a maneira como eu fui criada para ser. A menina que sempre tira notas boas, estudiosa, inteligente, taranã, taranã. Então, eu sempre fui a que era muito excelente no que fazia. E quando eu comecei a ver o fracasso que estava sendo a minha maternidade, e quando eu falo fracasso, não é de lugar de eu era uma péssima pessoa. Eu não tinha recursos emocionais, não tinha recursos cognitivos, eu não sabia o que fazer. Eu me senti um lixo, porque a vida inteira eu performei bem, e de repente, na maternidade, que era o meu maior sonho, eu estava fazendo tudo errado. E isso mexeu profundamente com as minhas feridas, né? Eu tentava terceirizar essa culpa. Não é porque meu marido que não sei o quê, porque meu filho que é difícil, por quê? Até eu chegar ao ponto e falar assim, que horrores que eu tô vivendo. Eu amo os meus filhos, mas eu tô odiando a pessoa que eu sou. E não é isso que eu quero, não é isso que eu imaginei para mim. E eu lembro, eu já contei essa história várias vezes, eu sentei na cama um dia, e aí eu olhei para o teto e falei assim, eu preciso de uma luz. Eu pedi assim, um caminho, uma salvação. E aí eu sempre brigo que eu acho que o algoritmo do Instagram me escutou, porque daí a poucos dias apareceu um conteúdo sobre educação no meu feed, que não havia aparecido até então. E aí foi um caminho sem volta. Como eu sempre fui muito autodidata, né, a garotinha performando,
mas eu também tiro as vantagens disso, e daí eu realmente mergulhei com todas as minhas forças nesse universo. Então eu comecei a ouvir os podcasts que tinha disponíveis, o conteúdo gratuito no YouTube, cursos gratuitos, livros. Gente, assim, foi um Imersão. momento muito intenso, sim, muito intenso. Depois de um ano que eu estava estudando só para mim, eu pensei comigo mesma, se esse conteúdo foi tão marcante para mim e mudou tanto a minha relação com os meus filhos, talvez pode ser útil para outras pessoas também. Daí eu comecei a trabalhar na internet com isso, divulgando, porque, sabe, o que eu sempre pensei comigo mesma, o que eu sempre falo a educação positiva salvou os meus filhos de mim mesma. Eu tinha a sensação assim, eu sou a maior violadora dos meus próprios filhos, eu sou a pessoa que mais desrespeita. Era assim que eu me sentia. E a educação positiva veio para me aliviar, só que assim, me aliviar no sentido de me trazer informação para não me sentir fadada, mas doeu e ainda dói muito quando eu, enfim, trabalho questões, feridas minhas, machucados que ainda não cicatrizaram, que leva tempo, e tudo bem, mas eu me acolho muito, me compadeço do meu processo também, sou compassiva comigo mesma nesse processo, né? E o Também Haroldo... usa a educação positiva para a criança que tu era, né? Exatamente, porque não adianta nada. E outra coisa, Bárbara, a gente vai estar se enganando de falar que a gente é super acolhedor com os nossos filhos se a gente não for com a gente. A conta não fecha. Impossível. Não tem como a gente... eu sou super acolhedor com os meus filhos, mas você me perdoar. Discurso enganado. Não é. É impossível. Não tem como você ser duas pessoas diferentes. Mas aí meu marido, beleza. O Haroldo, ele tem uma história de vida turbulenta, para descrever com uma só palavra. Então, resumindo, eles tinham uma convicção muito grande de não querer repetir o que ele viveu. Mas ele se viu repetindo. Que se a gente não para, não reflete de verdade, né? A gente repete na hora que falha, na hora que não está concentrado, né? Eu acho muito impressionante isso. Assim, E não só, sim, com certeza, quando a gente está cansado, a gente fica muito menos tolerante e tudo mais. Mas mesmo quando a gente não está, mesmo quando a gente está atento, a gente acaba machucando nossos filhos, mesmo que não seja a nossa intenção. E aí, quando eu apresentei educação positiva, para ele fazia sentido. Justamente como um caminho diferente do que havia sido percorrido para ele. Mas, claro que havia muitas dúvidas, e claro que havia... a gente tinha discussões, assim, não brigas, né? Mas a gente... Conversas, debates. Discordância, tipo, não, mas isso tá me parecendo muito mole, tá me parecendo muito não sei o quê, né? E tinha esse discurso. Permissivo, né? Sim, e eu falava para ele do jeito que eu já vou falar para vocês, assim, não falem desse jeito que eu falei. Não façam como eu, ok? Não aprendam comigo essa parte. Eu era muito dura, sabe, meninas, assim, de falar... Não, mas aqui é assim, você tem que fazer desse jeito. Se eu já te expliquei que não é assim que tem que fazer? Como então, se não tivesse um jeito de fazer, né? Não, e isso acaba gerando também... eu já tive algumas conversas de pontos específicos também com meu marido. Eu lembro que eu falava algumas coisas para ele falava, tá, então tudo que eu faço é errado? Assim, porque quando a gente ataca, a outra pessoa defende, né? Aí a conversa não fica construtiva. E eu acho que no caso da educação positiva é muito legal ter os dois lados, né, trabalhando juntos para uma mesma criança, né? É complicado se vão os dois caminhos. Eu acho que o desafio é complicado porque começa lá atrás, gente. Nós tínhamos as nossas conversas a respeito disso, mas eu vinha com muita força, né? Quase que querendo lutar contra o jeito dele. Mas aí uma coisa que ficou muito clara na terapia é que tudo que eu lutava contra no meu marido era o que ainda existia dentro de mim. Então, conforme eu ia, bem assim, quando caiu essa ficha. E aí, assim, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, qualquer coisa que eu falar para qualquer pessoa de um lugar de você é errado, você não sabe, você, essa pessoa ela vai imediatamente entrar num lugar de luta ou fuga.
Ela vai ficar então. no estado. E assim, quando eu falo isso, não é só em termos filosóficos, psicológicos. Não, é É fisiologicamente. real, né? É biológico. É real. É O vaso cérebro. vagal, né? É o cérebro. Isso mesmo. Também já li sobre isso, tô sabendo. Você já vi. É Também. isso, Bárbara, e Ju e Camila. A gente deixa essa pessoa no estado de hipervigilância e de ou defesa ou ataque, e nesse momento que eu causo isso no outro, eu já perdi. Eu já perdi, Uhum. porque essa pessoa não vai conseguir absorver e vai aprender. Agora, um parênteses aqui. Como é que as crianças ficam em sala de aula, hein? Como é que Não, a gente então, trata as crianças em sala de aula? Como é que a gente promove um espaço acolhedor para elas aprenderem? Que geralmente na sociedade ainda não tem essa visão, isso era uma coisa que eu né? queria trazer Não também tem. para ti, Maia, porque assim, conforme eu, meu marido, enfim, vou estudando, vou lendo mais e vou descobrindo formas na verdade, formas mais que conversem com o que eu gostaria mesmo de ser, né? Na verdade, né? Então, Sim. como mãe, como pessoa, na verdade, na sociedade, como ser humano, a gente também começa a enxergar, e eu não sei se tu passa por isso, parece que liga um alerta, a gente começa a enxergar a gente na mesa do lado no restaurante, tu vê quem tá fazendo errado. E aí tu tá, né, andando no shopping e tu tem vontade de abraçar aquela criança que tu vê, Aham. né? Tu fica, tipo, com um radar ligadíssimo, assim. E aí, ao mesmo tempo que tu tá com o radar ligado pros outros, tu toma consciência de que a gente tá nessa sociedade que, às vezes, a educação que a gente tá dando pro nosso filho em casa, ele vai estar a gente tenta escolher a melhor escola, mas vai estar na Sim. escola, vai estar na aula de patinação, vai estar, sabe, assim, interagindo na casa de um amiguinho. E não vai ser Uhum. mesmo assim, né? Não vai ter Não. esse ambiente. Eu acho Olha que isso só, é um desafio também, né? é um desafio. Eu quero falar sobre as duas coisas que você trouxe aqui. A primeira, de você agora enxergar a violência em todos os lugares. E esse é um processo que eu trago até no meu livro, que é esse daqui. E na primeira parte do livro eu falo sobre o mito da caverna, de Platão. Do Platão. Vocês devem conhecer. Mas é esse mesmo processo de que a gente estava numa caverna, olhando para a parede dessa caverna e vendo as sombras da realidade do sol que batia lá fora, e a gente vê a sombra do que está acontecendo lá fora aqui dentro. Quando você sai da caverna, primeiro seus olhos vão doer. Nossa, tem muita luz, não, isso não deve ser certo esse negócio. Tem alguma coisa errada, está incomodando muito. Aí você vai se acostumando e você começa a enxergar as coisas como elas realmente são. E aí a questão é, você nunca mais vai conseguir dizer. Você não vai mais conseguir dizer. E isso que você trouxe, Bárbara, de que você tem um radar ligado, que agora você enxerga a violência em todos os lugares, essa é uma realidade que acontece com todos os que se dispõem a conhecer de verdade educação positiva. E às vezes é um pouco sofrido, sim, de você olhar E ao a seu gente redor perde e até a perceber. tolerância, né? Gente, você já estava indo A para a gente tem que escola. ter cuidado com isso, Tem porque muito, porque eu estava indo para a todo escola, eu com a mundo minha se filha, machuca. Todo e aí mundo que tava machuca foi a machucado. amiguinha, encontrei uma amiguinha na esquina, aí tava a amiguinha, a avó, aí a gente começou a ir pra escola às 4, eu vi a avó fazendo umas coisas, eu falei, gente, meu Deus. Aí eu depois, quando a gente tava chegando na escola, antes de dar tchau pra Bia, eu puxei a Bia e falei, ó, Bia, em casa a gente faz diferente. Mas assim, portão da escola fechando, sabe? E eu, meu Deus, mas eu tenho que passar esse recado, eu sempre tão. É a Mas eu vou realidade te de uma falar outra uma coisa, pessoa, Bárbara, uma ela outra já sabe família que tem. disso. A sua É, filha já sabe. é. A gente fica Não, que foi o que ela preocupada. falou, né? Lá eu sei, mãe. Né? Ela fala assim, Ah, eu tipo, sei. mãe, né? Me Ai, deixa mãe, ir na claro, escola. né, Mas isso, mãe? ó, essa preocupação que você trouxe também, mas na escola não vão tratar assim, na aula de não sei o que, no amiguinho. Mas eu vou trazer uma coisa para vocês, assim, que muito bom, que pode ou nos tranquilizar ou nos desesperar. Que é o seguinte, a relação que a gente constrói com os nossos filhos é a que vai mais blindar nossas crianças das interações desrespeitosas do mundo. Nossos filhos não precisam estarem prontos para tudo na vida. Aliás, É. quem é que tá, né? Então, porque eu acho que tem tudo a ver com o episódio, o tema maior desse episódio, né? Que são os altos e baixos da maternidade e da vida também, né? Porque a É, todo tempo vão se apresentar novas situações pra gente, e eu acho que o jeito que tu fala que tu lidou com a maternidade tem tudo a ver com isso,
Tu já era a menina perfeita, prodígio, maravilhosa, que tá. Quando apresenta uma nova situação para a qual tu não está preparada, tu não vai tirar 10 de primeira. Tu vai voltar e vai ter que estudar, né? Então, eu acho que quando a nossa ouvinte pergunta como lidar com os altos e baixos, eu acho esse teu relato muito, muito perspicaz, que é tentando aprender com eles, né? E aí, eu queria engatar uma coisa aí, então. Vou engatar uma pergunta. A Maia estava falando que ela começou todo esse processo quando o Luca tinha 3 anos e meio e a Nina 1. Então, um pouco antes, ela deve ter sido, antes da educação positiva, ela deve ter começado toda aquela fase da birra do Luca, deve ter passado antes desse processo. E aí a Nina já veio com uma nova mãe durante essa fase aí dessa birra e tudo mais, que é um grande desafio, né, para os pais, e muita gente reclama e não sabe como lidar. Então, eu queria ouvir um pouco como é que foi a tua experiência desses 2 caminhos que devem ter sido bem diferentes. E o teu conselho para as pessoas lidarem com esse momento que fala bastante nas tuas redes e tal, mas que eu acho que é... Eu adoro falar sobre esse assunto. Eu quero só encerrar um raciocínio em relação ao que a gente está falando sobre a importância de uma relação segura, porque eu acho que é muito, muito importante que os adultos que estão ouvindo aqui saibam disso. A gente se preocupa com nossos filhos se tornarem adolescentes, usarem droga, de se relacionarem sexualmente de maneira precoce, de fazerem escolhas perigosas para eles, etc, etc, etc. A ciência e as pesquisas são muito, muito, muito claras quanto a isso. Quanto mais segura for a relação de uma criança na sua infância, quanto mais conexão houver, mais acolhimento, mais amorosidade, mais respeito houver nessa relação nossa com as nossas crianças, menor a probabilidade dessas coisas terríveis que a gente às vezes imagina acontecerem. E eu vou citar aqui um estudo feito em 98, com mais de 10 mil participantes. Ou seja, para quem estuda estatística, sabe que é uma amostra muito grande de gente. Muito significativa. Muito significativa. E eles fizeram um questionário de 10 perguntas. Hoje em dia, ampliaram essas perguntas. Os pesquisadores perceberam que eram poucas perguntas, não o suficiente, mas mesmo assim o resultado foi impressionante. Em relação às experiências adversas da infância dessas pessoas. Então, quais foram as experiências adversas que você teve? Eu tinha 10 perguntas específicas. Vou citar rapidamente aqui algumas, por exemplo, se essa criança apanhava, se a mãe dessa criança apanhava, se existia um histórico de distúrbio mental na família, pobreza, enfim, né? Experiências que são experiências duras para uma criança vivenciar. O resultado é gritante. Quando a gente começa a comparar pessoas que tiveram 4 ou mais experiências adversas, de 4 a 10, ou menos do que isso. E a partir de 4 experiências ou mais adversas da infância, nós temos um aumento de doenças cardiovasculares, desequilíbrios hormonais, problemas respiratórios, problemas de saúde mental, taxas de suicídio muito mais altas. Então, assim, isso não é achismo. O que acontece na infância não fica na infância. E aí, às vezes, a gente pode pegar essa informação e ficar assim, lascou. Ou então, ok, quer dizer que olha o poder que eu tenho nas minhas mãos, gente, em relação aos meus filhos. Olha o que eu posso promover. Eu posso literalmente promover saúde para as nossas crianças. E saúde emocional, saúde física, sabe, em todas as áreas. Então, quando a gente se preocupa com essas questões de, mas a escola não, mas no amiguinho, mas e no futuro, foca no que você está construindo com as suas crianças. Que é o que a gente consegue também mudar de verdade. A gente não consegue mudar os outros ambientes. Não dá, né? mas a gente fica tentando, gente. Vamos falar a verdade? Fica, opa. Não, mas é porque, não sei o quê, mas porque... E não que a gente não possa se colocar em movimento. Não é que a gente não possa falar com a escola, não é isso. Claro. Mas eu não posso terceirizar e achar que isso vai resolver. Não, o que é aqui, ó, eu e você. Primeiro, né? A prioridade aqui, o resto são as consequências, né? Exatamente. Isso que vai blindar nossos filhos da melhor maneira, né? E cientificamente falando. E até libertador, na verdade, né? Desculpa, só complementar, assim, porque senão a gente coloca, aí volta tudo lá que a Camila falou dela, né, no começo, uma sobrecarga
e uma codependência, porque a gente, de certa maneira, a gente quer criar uma relação sólida com os nossos filhos, mas a gente também quer que eles sejam independentes, né? A gente quer que eles estejam na casa do amiguinho e eles saibam se colocar de uma maneira firme os seus limites lá, né? E ser respeitado, longe dos nossos olhos também, né? E quando a gente constrói forte a base, a gente tem mais chances dele fazer isso quando eles não estão longe da gente. Não, Sim, não, isso que você falou sobre a adolescência, né? Que a gente tem medo que nossos filhos na adolescência usem drogas, se relacionem com pessoas que façam mal para eles, ou que, sei lá, transa antes de estar preparado por pressão do namorado. Só que se a gente não ensina eles a imporem os limites, e se a gente não deixa que eles se coloquem, se a gente cria crianças que só obedecem, como é que a gente quer que depois eles consigam impor os limites, né, e se respeitarem? Quer dizer, a gente tem que deixar também que eles nos questionem, né? E não fica quieto e obedece, porque depois ele vai virar o quê? Um adolescente, um adulto passivo que vai obedecer os outros, né? a primeira pessoa que vai ensinar os nossos filhos sobre respeitar limites somos nós, quando respeitamos os limites dos nossos Exato. filhos. Não tem como eu achar, inclusive, assim, não tem como eu chegar para o meu filho agora, né, que tem 8 anos, e falar assim, ó, quando o amiguinho te destratar, você tem que falar, hein? Mas eu já deixei meu filho falar comigo quando ele não concordava comigo. Como é que ele vai praticar isso, né? Igual, vou falando de novo da analogia do idioma. Como é que meu filho vai se tornar fluente em colocar limites se ele nunca praticou essa linguagem antes, dentro da própria casa, que é o lugar mais seguro para fazer isso, né? Sim. Ontem à noite, gente, olha só que coisa. Eu estava colocando as crianças para dormir e eu nem me percebi que o Luca estava falando alguma coisa, eu fiz para ele. Ele olhou para mim, mas ele falou, só que assim, gente, a gente dá bronca, a criança não, a criança fala com maior respeito. Eles são muito mais evoluídos que a gente, né? Diga-se por passagem. Então, a gente vai Ele olhou para mim e perdendo. falou assim, eu tô aprendendo com eles, mamãe, eu não gosto quando você faz isso para mim. Aí eu falei assim, filha, eu nem percebi. Claro Bia que fala. é erradíssimo, meu amor, eu sinto muito, porque aqui a gente valoriza muito o espaço de fala, assim, você tem gente que fala o que você precisar falar, não interessa que eu não concorde, não interessa que você tem que poder falar. E eu calei meu filho com esse movimento. E eu me senti péssimo, porque, gente, eu juro pra vocês, foi totalmente automático, eu nem me conscientizei, fiz, Claro, sim. e ele na hora, com a maior amorosidade, mamãe, não gosto, filho, perdão, nada a ver, pisei na bola, claro que eu desculpo você, mamãe. Pronto. É isso. Foi. Olha como a gente blinda os nossos filhos até do nosso respeito quando a gente dá espaço para isso acontecer. Mas agora falando das birras, eu gosto muito de falar das birras, e eu gosto muito de começar com as birras dos adultos, né? Da gente falar um pouco dos adultos birrentos que nós somos. Porque quando a gente briga com o nosso marido, com o nosso parceiro, com a nossa parceira, aí a gente fica lá e dá um gelo, não responde mensagem, não atende ligação, ou sai batendo na porta, ou fica assim, bufando. Aí fica o dia todo andando pela casa fazendo sons passivos agressivos. Tudo isso não para a gente se sentir péssimo, mas para falar assim, a gente não é tão melhor e tão mais maduro do que as nossas crianças. E birra, gente, nada mais é do que uma sobrecarga emocional. Quando a criança faz uma birra, e eu nem gosto muito desse termo, porque eu sinto que na sociedade ele tem muito uma conotação pejorativa. Ai, criança birrenta, né? Como se fosse uma coisa nojenta, uma coisa horrorosa, desprezível, né? Mas a criança não faz aquilo para nos manipular, para nos magoar, para nos estressar, não tem nada a ver com a gente. É tipo assim, adultos, não é sempre tudo sobre vocês, sabe? É realmente a criança tendo uma intensa frustração. E para quem ela vai demonstrar isso, se não para a gente? A gente gostaria que as crianças fossem mais flexíveis, mais colaborativas. A gente tende a gostar muito só do lado fácil. Mas uma coisa que eu tenho muito dentro de mim, assim, que eu falo para mim mesma quando eu estou sentindo que eu estou chegando no meu limite, eu estou querendo descarregar nos meus filhos a minha frustração, eu me lembro e falo assim, é muito fácil e confortável amar meus filhos só quando eles são facinhos e bonzinhos e quietinhos, e é muito confortável e muito fácil.
Mas eu não quero que os meus filhos cresçam com a sensação de que eles são amados somente quando eles estão ok. E é nessas horas eu falo, ok, hora de afastar, vou sair de perto para respirar, vou subir na cama, vou subir no meu colchão, vou pular, vou descarregar essa energia para que eu mantenha o respeito. Porque o respeito aqui em casa é o valor inegociável. Esse a gente não quer, a gente não negocia, não existe. Claro que a gente erra, tá? Não tô falando, mas eu digo assim, tem alguma coisa negociável na sua família? Tem o respeito. O respeito não é negociável, não tem essa opção de a gente tem que sair de perto sim, a gente vai se regular sim, a gente vai ter dias mais difíceis do que outros, mas a nossa intenção sempre vai ser de voltar a ter conexão uns com os outros. E então, eu preciso entender que quando a criança está dando uma birra, ou como eu gosto de dizer, está tendo uma explosão emocional, eu preciso entender que ela está como se estivesse num tsunami, num tufão, numa ventania muito forte. E eu vou fazer o quê? Vou deixar essa criança sozinha lá e vou ignorar e falar assim, fica aí sozinha para você aprender que não é assim que consegue as coisas. Enquanto isso, a criança está lá afogando e eu fico lá fazendo o doce e a criança ali sofrendo e achando que essa criança que não tem cérebro maduro tem que conseguir lidar com aquilo sozinha. É muito vil da nossa parte deixar uma criança navegar uma tempestade emocional sozinha, sendo que ela não tem recurso para isso. Ela não tem. E eu sei que é uma situação desafiadora, Camila, porque é justamente o tipo de situação que ativa os gatilhos na gente. Mas aí a gente tem que entender uma coisa que é a seguinte. Os gatilhos são nossa responsabilidade. Tem uma analogia que eu amo fazer, vou trazer para vocês aqui, talvez vocês já tenham até visto no meu Instagram. Imagina, Camila, que eu chego atrás de você e encosto a mão no seu ombro. Aí você vai perceber que a Maia está aqui. Oi, tudo bem? Você sentiu a minha presença. Tá tudo certo. Não te incomodou, não te doeu. Mas se, Camila, você for à praia, não passar protetor solar e ficar o dia todo debaixo do sol, fritando naquele A Camila quente, ainda é a melhor. Eu preciso só 1 hora, não preciso o dia 5 todo, não. minutos. Mas a gente vai extrapolar a história aqui. A Camila fica o dia todo, até na cabeça tá ardendo, até o cabelo quando mexe dói. 1 hora só. Tá terrível. Aí, Camila, depois desse dia na praia, eu chego para você e coloco a minha mão no seu ombro. Aí você vai, ai, não põe a mão que tá tudo ardendo aqui. O machucado não tá na minha mão. Ele tá em você. E não fui eu que causei. Tudo isso para dizer que nós somos fruto da nossa história, nós temos machucados que advêm dessa nossa história. Não tem como colocar essa responsabilidade mais sobre ninguém, inclusive os nossos pais, já está nas nossas mãos. E quando o nosso filho tem uma reação que ativa um gatilho, eu preciso lembrar, eu tenho esse gatilho porque está aqui, foi marcado em mim em algum momento da minha história, não é responsabilidade do meu filho, eu preciso cuidar. E aí eu posso cuidar de várias maneiras. Eu levo para terapia, eu converso com alguém de confiança. Eu quero também falar para os ouvintes o seguinte. Não menosprezem o valor de uma conversa honesta com alguém amado. Você conseguir conversar com uma pessoa de confiança que não vai te julgar, que vai te escutar, vai te acolher, e você talvez pode chorar nesse colo ou só desabafar e quase que vomitar o que você está sentindo, e você vai sentir alívio depois. São pequenas doses terapêuticas, isso é muito potente. Talvez você não tenha condições de pagar terapia, mas se você conseguir construir essas pontes de relacionamento, de confiança com uma pessoa que esteja ou com mais, que você tenha esses momentos, isso vai te ajudar muito. E aí, como a gente sempre fala aqui também, né, Maia, que a gente focado, né, talvez a gente teve essa criação, papapá, que foi dos nossos pais, mas tá na gente também quebrar esses padrões e passar uma outra visão e mudar todo esse caminho. E assim, né? às vezes o que a gente pode acho que é uma coisa até sentir... geracional, né, Maia? Eu acho que é uma Não, coisa com também... certeza. É transgeracional. Mas, assim... Eu acho que talvez essa nossa geração está passando por uma transição interessante, desafiadora, que estamos percebendo que o que aconteceu até então não era o ideal para a nossa espécie. A gente se perdeu no meio do caminho, porque lá no começo
da nossa espécie funcionava. Aí a gente se perdeu nesse caminho, e agora a gente está percebendo que é pelo amor que a gente tem que se conectar e tem que educar. E aí a gente vai sentir um mix de emoções que é injusto eu ter que fazer tudo isso. Tipo, olha o tanto que me doeu, e olha o... Eu queria falar um palavrão, desculpa, gente. Olha a dificuldade que eu tenho aqui na minha frente agora. Olha o tanto de coisa para eu resolver. Não é justo eu ter que dar conta disso tudo. E aí eu quero falar uma coisa para todos que se sentem assim. E tem esse mix de emoções. A gente não pode achar que a gente vai conseguir evitar passar tudo, tá? A gente precisa sair desse lugar do eu tenho que gabaritar nesse negócio de educação positiva. E o que eu sempre trago para as pessoas que me acompanham é redução de danos. Você pode reduzir do que te aconteceu. Se eu permaneço nessa dinâmica do tem que performar, tem que ser perfeita, não posso errar, tem que acertar tudo, tem que tirar nota 10, ainda sou a criancinha funcionando na base do dedinho apontado na cara, que a gente foi lá atrás. Papai e mamãe ainda estão aqui dentro da gente, né? Os idealizados, não os reais. Papaizinho e mamãezinha lá de trás estão aqui dentro ainda, cobrando a criancinha para performar. Não é sobre isso. Nossos filhos não precisam de pais perfeitos. Na verdade, a perfeição não é uma vaga disponível, gente. Não está disponível essa vaga. Não existe. Não existe. Mas por que a gente percorre esse ideal? Por que a gente corre atrás? Racionalmente eu sei que não tem, mas por que eu insisto em querer performar? Porque a gente não podia errar, não tinha espaço. Eu só era vista, apreciada, amada, enfim, quando eu acertava. Quando eu errava era o apocalipse, né? E isso é uma coisa que você fala no seu Instagram, né? Muito quando você fala sobre a birra, é a questão do não usar o amor como uma moeda de troca, né? Exatamente. Então, quer dizer, a criança vai achar que você só gosta dela quando ela tá se comportando bem, né? Quando ela tá fazendo a birra, quando ela tá irritada, quando ela, né, tá dando escambalo, a gente não ama mais. Não é isso, a gente pode ficar irritado, mas não é que a gente não vai amar mais. E às vezes até as crianças trazem isso, né? A Bia tá numa fase que às vezes ela me pergunta: você não vai mais querer ser minha mãe? Você não gosta mais de mim? Aí eu falo: filha, eu sempre vou gostar de ti. Mas isso que você não tá fazendo, não é legal, né? Assim, eu acho também a gente... E aí eu vejo também que é um outro desafio, é a gente também preservar a nossa individualidade e respeitar os nossos tempos também, né? Eu tenho, inclusive, conversas que eu prefiro não ter com a Bia, em momentos que eu sei que eu não tô bem, tipo, TPM. Quando a gente fala assim que eu preciso também respeitar minha individualidade, eu preciso entender que a criança não tem esse papel. Eu preciso, sim, cuidar do meu autocuidado. E quando eu falo de autocuidado, não é ir para o salão, fazer um... Pode, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas não é o banho de espuma com a luz de velas. Isso é alto carinho. Eu não aguento banho de espuma com a luz de velas, que ninguém nem tem banheiro em casa, sabe? Quase. Nossa, bem viagem, né? Enfim. Mas eu falo assim, o autocuidado, por exemplo, é eu saber o horário que eu preciso estar na cama para dormir, para eu dar conta do dia seguinte. Coisas assim, entendeu? E aí, quando a gente traz essa questão do eu preciso também que a criança respeite minha individualidade, eu preciso entender o seguinte: não está nas mãos dessa criança fazer isso. Está nas minhas mãos eu cuidar do meu bem-estar para que eu dê conta das demandas que eu tenho e da gente ter um cuidado quando a gente lida com esses desafios, porque vai acontecer do nosso filho nos irritar, né? Vai acontecer de eu ficar chateada com alguma coisa, de eu ter o grande cuidado de não colocar o peso sobre os nossos filhos, porque não tem peso maior para uma criança do que a infelicidade dos próprios pais. E aí eu quero trazer isso assim, toda vez que a gente se sente chateado com os nossos filhos, e a gente sente que essa frustração está muito grande, cuida dela primeiro. Você pode conversar com a tua criança, mas cuida dela primeiro, para isso não se tornar um peso pesado demais para uma criança carregar. E não estou falando que o teu exemplo tenha sido, tá, Bárbara? Não, mas eu achei muito... Eu estou trazendo porque às vezes a gente acha que
vai ensinar a criança alguma coisa, falar que eu tô triste com ela. Só vai fazer ela se sentir péssima. Eu decepcionei os meus pais. Porque a gente fica, para a criança, a gente está num lugar quase que num pedestal, né? E conforme ela vai crescendo, ela percebe que a gente não é tão perfeito assim, né? A gente vê as falas dos nossos pais hoje em dia que a gente é adulto. Mas enquanto isso não acontece, a gente é assim, tchau, sabe? Assim, semideuses para os nossos filhos. E a gente tem que ter muito esse cuidado. E aí, uma reflexão que eu quero trazer para a gente também fechar aqui esse ponto é: quantos de nós, adultos que somos, ainda temos a sensação de que estamos decepcionando nossos pais? De que não estamos agradando o suficiente, de que as decisões que a gente toma não são as decisões que eles gostariam que a gente tomasse, que aquilo sabe? Quantos de nós ainda estamos inseridos nessa dinâmica? E começa lá atrás, quando a criança ainda é pequena. Não é uma coisa que surge do nada quando a gente é adulto, né? Uau, profundo. Esse é para ouvir 2 vezes, gente. Eu queria fazer só mais uma perguntinha pra gente fechar essa parte, que assim, uma vez que a gente se dá conta de que a birra da criança, ela não faz de propósito para irritar a gente, que quando ela tá, entre aspas, se comportando mal, não é para irritar, né? Não é o problema, não é com a gente. Como que a gente faz para ajudar e acolher ela nesse momento de transbordamento emocional, quando ela não quer ser acolhida? Porque às vezes a criança tá irritada, tá chorando, você vai, abraça, ela se acalma, só que quando ela não quer saber de abraço, não quer se ajuda, o que a gente faz? A gente se afasta e deixa ela se acalmar, ou tem outros recursos que a gente pode usar? Eu quero só complementar essa pergunta, porque a gente está aqui, para quem está só ouvindo, não está vendo, eu estou toda hora prestando atenção que atrás da Maia tem uma plaquinha escrita Acalma Educa. Eu acho maravilhosa essa frase. Que é o subtítulo do livro, não é? A Maia fala assim. Eu tatuei no braço também. Tem várias seguidoras que tatuaram, tá virando uma coisa. Então, acho que eu vou sair colando pela casa. Mas sabe que eu fazia isso, Juliana? No comecinho da minha transição, eu colocava vários post-its, porque eu sentia que meu nível de tolerância era tão ínfimo que eu falava assim, eu vou botar os negócios na parede, porque aí eu vejo e lembro. Pra gente lembrar, porque eu tinha prática. Nossa, eu fazia isso super. Eu amava fazer isso. Era o que me salvava muitas vezes. Adorei, acho que ser simpática também. É assim, gente, em termos até científicos, a gente tem bastante pesquisa na área já sobre isso, que é muito, muito feliz, né? Para as crianças, é que na hora do pico da birra é a hora que a gente menos tem que falar e fazer. E assim, acolhimento não é para acalmar a criança. Acolhimento é para deixar claro para a criança que ela pode contar com a gente na tristeza e na alegria, né? A calma virá como uma consequência dessa minha disponibilidade emocional. Então, em termos neurológicos, quando eu tô com uma criança que está ali, se jogando no chão, enfim, ou tá chorando muito intensamente, eu preciso estar ali com ela e transmitir segurança. A minha feição vai transmitir isso, meu tom de voz vai transmitir isso, minha postura, porque olha só, se eu estou um pouco tensa, e eu não quero romantizar, é difícil pra caramba, é provável que a gente sinta uma ressaca depois de acolher uma birra, tá? A gente fica drenado. Eu ia falar, porque parece que a gente põe pra gente, né? Drenado. Suga a energia, né? Super difícil. Mas é porque a gente também não foi acolhido, por isso que é tão difícil assim. E aí, quando a nossa criança tá lá, eu preciso transmitir segurança, e aí tem algumas frases que a gente pode lembrar, como a raiva não educa, a calma educa, o cérebro maduro da relação sou eu, não adianta amar só quando eles estão fáceis, né? Para você se ancorar ali e navegar essa tempestade com essa criança. Quando ela começa a fazer contato visual com a gente novamente, é porque o cérebro deu uma desacelerada e está disposto a se conectar de novo, está menos em alerta, já está um pouco mais disponível, e aí sim eu posso me conectar e eu posso usar palavras, por exemplo. Eu não quero que as pessoas sintam que seja algo robótico, porque a gente consegue acolher os nossos amigos também, sem ninguém nos ensinar, né? Com as crianças a gente também tem que desenvolver essa habilidade de fazer isso organicamente, mas a gente pode falar algo tipo: você ficou brava, né, amor? Você não gostou nem um pouco do que eu falei ou do que eu fiz. E a gente vai empatizar com o sentimento. O que eu estou transmitindo para a criança é:
faz todo sentido você se sentir assim. Eu que tenho cérebro maduro, e olho para você, eu vejo uma criança, um filhote de humano, que não tem cérebro maduro ainda, que está aprendendo a lidar e faz todo sentido você ficar brava porque você não ganhou o pirulito antes do almoço. Óbvio! Como é que você ficaria feliz com isso? Então, é essa mensagem que eu vou transmitir, não com essas palavras. Isso aqui é só, tipo, o nosso pensamento aqui, né? Da criança saber que tá tudo certo, você sente isso. Eu não espero nada diferente disso. E não é permissividade, né? Porque você não vai dar o pirulito antes do almoço. Exatamente. Mas se a criança ficar chateada, você vai entender o porquê, né? Ela tem todo jeito. Como que eu vou esperar que uma criança não fica chateada com isso? E aí eu acolho, e aí essa minha fala vai acalmar e vai ativar o sistema nervoso parasimpático. Antes, na hora da birra, o que está ativado é o sistema nervoso simpático, né? Então, a respiração fica encurtada, aceleramento dos batimentos cardíacos, muita adrenalina e cortisol no corpo, e aí depois que ela vai sentindo essa segurança, tipo, eu tô segura, aí ela consegue desativar o sistema nervoso simpático e entra de novo o parasimpático, que vai trazer de novo essa calmaria, mas é uma consequência da minha postura naquele momento. E não é fácil, tá? Quem tá ouvindo, é mais fácil falar do que fazer. Com certeza! Claro! É muito mais fácil falar do que fazer. Não quero enganar ninguém. Eu levei muito tempo para conseguir acolher os meus filhos de verdade, mas o que eu posso falar para vocês eu não sei dizer quantas vezes eu já chorei de orgulho, de emoção de ter conseguido fazer isso e falar assim, eu tô dando o que eu não recebi. E isso faz toda a diferença na relação com as nossas crianças. Quem já teve a experiência de acolher uma birra, uma frustração até o fim, sabe que a criança, tipo, às vezes dá uma suspirada assim e muda de assunto como se nada tivesse acontecido. É sinal de que ela encerrou o ciclo da frustração, que o sistema nervoso parasimpático realmente entrou ali de novo em ação, e aí você consegue conduzir a criança e até explicar, amor, eu sei que você quer o pirulito, e a gente precisa se alimentar de nutrientes agora, por isso que agora eu vou te servir arroz e feijão. E a gente vai explicar para a criança os porquês, sem achar que ela tem que concordar, sem achar que ela tem que entender, porque ela não tem maturidade para isso. Mas vocês percebem que é sobre a gente? Eu sempre falo, educação positiva não é para melhorar as crianças, é para melhorar os adultos. É para a gente se manter mais respeitosos com os nossos filhos, não porque a gente vai ganhar alguma coisa em troca, meu filho vai ser mais fácil, mais colaborativo se eu fizer. Não, é porque eles merecem, ponto final, sabe? É isso, é gratuito. Ótimo. Perfeito. Gente, vamos para a parte fofa que a gente tinha adiado. Vamos. Cada um pode dizer uma coisinha, né? Assim, que foi lá que veio do estímulo das leitoras, qual que é a melhor parte da maternidade para cada uma, né? Dividir uma coisa que dá uma coisa fofinha, uma alegria, né? São várias, eu acho, né? Porque senão a humanidade acabava, né, gente? Se não fosse bom, a gente, claro, tem muitos desafios. Alguma coisa boa tem que ter. Muitas coisas boas, né? Ju, quer falar? Posso falar. Como você falou, são muitas coisas, mas uma coisa que eu acho muito legal da maternidade é ver a criança descobrindo o mundo, sabe? É você ver as coisas através do olhar da criança. Porque a gente, assim, já viveu um monte de coisa, já viu um monte de coisa, a gente é meio cínico, mas a criança tudo é novidade para ela. Então ela vai na praia e fica encantada com a areia, com o mar. Ela vai no parquinho e para ela aquilo lá é melhor que a Disney. E se diverte. E eu acho isso incrível, assim, porque a gente parece que a gente está aprendendo junto, assim, né? E redescobrindo coisas que a gente olha todo dia e não tá nem aí, nem liga. Mas a criança vem com esse olhar fresco, né, para a vida. E eu acho muito bonito isso. E pra gente é legal para ela, e a descoberta ela volta pra gente, né? Fala, nossa, olha o que a criança descobriu hoje, olha o que ela tá vendo hoje, e a gente começa a reparar em coisas que pra gente nem mais tinham importância, né? É esse olhar fresco aí da vida que eu acho muito legal. Camila. Bom, eu complemento a Ju, eu acho que primeiro é sentir esse amor clichê aí que todo mundo fala, esse amor que tu nunca tinha sentido e de repente tu não consegue se imaginar sem, né? E eu acho que é se desenvolver vendo o desenvolvimento do outro. Então,
fui melhorando como ser humano, vendo um ser humano melhor para o mundo. Exatamente isso que a Maia estava falando do tempo. Quebrar esse ciclo, quebrar padrões e tu ver que tu tá deixando uma geração, um pedacinho melhor de ti pro mundo do que tu foi, sabe? Marcelo D2, né? Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho e ele respondeu É eu me isso. desenvolvo e evoluo com meu pai. Mas é verdade. E além do amor que a gente sente, né, Camila, o amor que eles dão pra gente é uma coisa incrível, né? A troca. É isso que eu ia falar. Eu ia falar primeiro eu falei, né, do Marcelo D2, mas eu ia falar de outra música que eu fico com a pureza da resposta das crianças, que é essa leveza que eles trazem também, né? Às vezes umas coisas, quando as horas estão mais complicadas, eles têm um olhar, como a gente falou, mas uma simplicidade, não simplória, não simplista, mas simplória de ver as coisas assim desenrolar de um jeito tão leve, que eu acho muito bom, e eu adoro. Muito natural, né? Muito natural. E eu acho legal demais, assim, no meu caso com a Bia, é ter uma companheira em casa, sabe? Eu me divirto junto com ela, assim, a gente vendo TV, vendo uma série, a gente dá risada vendo reality show de culinária, sabe? Assim, eu adoro essas compatibilidades de gosto. É muito gostoso, né? Exato, eu acho muito legal quando a gente descobre coisas que a gente tem em comum e que é gostoso de verdade, assim, sabe? Porque às vezes tu te pega, sei lá, a gente já falou isso em alguns programas. Às vezes tu não gosta de brincar, mas tu brinca com teu filho porque é importante, né? Eu até gosto, mas às vezes tu faz umas atividades com os teus filhos que a gente sabe que é importante, mas quando tu descobre coisas que a gente gosta de fazer junto... dá um gás, né? É muito gostoso, sabe? Assim, vamos ver TV, vamos ver o Esquadrão dos Confeiteiros? Vamos, filho! Eu acho, assim, demais. Assim, ou assistir junto com eles um filme que a gente gostava muito quando era criança e mostrar isso pra eles. Isso, Esqueceram de Mim. Às vezes eu vi com ela, Esqueceram de Mim. Mas essa coisa da companhia mesmo, assim, eu acho gostoso demais, assim. Eu acho que uma das coisas que eu acho mais legais na maternidade é esses momentos em que eu tô genuinamente me divertindo com ela. E aí, sabe, não é porque... não, isso aqui eu tenho que fazer porque é importante. Claro que tem coisas que a gente tem que fazer porque é importante, porque a maternidade é algo maior, mas quando flui, é gostoso demais. Porque tava bom pra todo mundo, né? É quando tá bom pra todo mundo. E você, Maia? Eu acho que a maternidade vem pra mim como vai soar romantizado, gente, vocês vão me desculpar, mas vem realmente desse lugar de profunda gratidão. A gente fala que a gente dá a vida aos filhos, para mim foi o contrário. Os meus filhos que me deram vida, que me deram um sentido, que me mostraram que eu não estava fadada a ser quem eu achava que eu era, né? Aquele personagem performando, e como eles estão tão dispostos a nos amar gratuitamente. Eu espero que eu possa devolver para eles esse amor que eles me dão, com tanta generosidade, com tanta honestidade. Eles estão tão dispostos a olhar para além dos meus erros. Eu quero ser multiplicadora desse mesmo amor para com eles, assim, sabe? Eu falo aqui em casa, eu falo para o meu marido, a gente conversa assim, e a gente fala que sorte a nossa de ter essas duas crianças da nossa vida, né? Que dádiva, que presente lindo da nossa vida. E isso é uma honra muito grande que eu sinto que eu tenho de ter essas duas vidas assim aqui comigo, sabe? Eu babo mesmo, eu sou muito fã, eu olho e falo assim, cara, que garoto sensacional, que menina massa, eu babo mesmo. Eu vou ser aquelas mães, se algum dia, né, eles forem fazer alguma apresentação, competição, eu sou aquela mãe louca da arquibancada. Eu também, mãe. Meu filho! Com camiseta com a foto. Camiseta, eu sou torcedora mesmo, sabe? Eu sou louca, fissurada, assim. Eles são, para mim, as pessoas mais legais do universo. E é isso, assim, que experiência maravilhosa que é poder viver isso com eles na perspectiva da educação positiva, sabe? Que bom que ela me encontrou para eu poder ser um humano melhor para as minhas crianças. Eu falo assim, tem episódios que são um petisco, né? Um carpacciozinho. Agora tem episódio que é feijoada, né? Eu acho que esse episódio vai dar bastante digestão aí É que nem a Bá falou, né? Você tem que escutar 2 vezes para absorver todas as informações. Muito bom. A gente tem o nosso quadro para finalizar, Maia, que é o Conselho de Mãe,
que a gente dá uma dica, às vezes, de um livro, de uma série, de um filme, ou até de um comportamento, algo que nos ajudou relacionado ao tema do episódio. Então, roda a vinheta do Conselho de Mãe. Conselho de Mãe! Eu vou indicar um livro, gente. De uma autora maravilhosa. Escreveu. Não, assim, eu vou indicar, eu vou falar para vocês. Eu estou indicando com base nos depoimentos que eu li na Amazon. São as pessoas que estão falando que o livro é bom, tá? Não sou eu que estou falando. Não Tá roubando a indicação da Ju, inclusive, tá? Eu ia indicar seu livro. É o meu livro A Raiva Não Educa, a Calma Educa, que tem essa capa aqui maravilhosa. É um livro que felizmente se tornou um best-seller aqui no Brasil, né? Que maravilhoso, o livro sobre educação positiva, chegando em todos os lugares. Em agosto sai o meu segundo livro. Ai, que legal! Vai sair em comecinho de agosto. Pais feridos, filhos sobreviventes e como quebrar esse ciclo. Então, um livro que vai trazer muita esperança também. Então, eu indico leitura, sim, porque para tudo na vida a gente estuda. Por que a gente não faria isso para esse que é o maior projeto das nossas vidas, né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que tenham tido insights positivos, não só vocês três, mas quem ouviu. Sem e dúvida. Quem quiser acompanhar meu trabalho, meu @é Maia_Eigenmann. Vai ter o sobrenome escrito aqui em algum lugar. A gente coloca os arrobas Coloca na descrição Maia, do vai vídeo. chega, né? Também chega, mas eu vou só aproveitar a Maia, que eu também tô começando a ler o teu livro, tá, Maia? Então, nas próximas vezes eu posso indicar. Que delícia, Mas obrigada. o que eu li também, que eu acho que conversa muito com tudo que tu fala e com a tua linguagem, é o Porque Gritamos, da Elisama Santos, que a gente falou semana passada do outro livro dela, quando é com a Bela Reis. Mas a gente passou um pouco por esse, mas eu acho muito importante falar desse também. Eu acho que tem tudo a ver com o episódio, que é esse também que tu traz, da pessoa, da gente entender de onde vem a nossa dor, né? Eu gosto muito quando tu e a Elisama também, que para mim são referências à educação, também mostram a sua jornada, os seus erros, né? A Elisama também já fala que ela conta que também se despertou para a educação positiva depois de ter um momento de muita irritação com o filho mais velho dela. Ela se trancou no banheiro e ela falou: o que eu vou fazer com essa pessoa que eu sou? E como é que eu não posso passar isso adiante? Né? E eu acho muito legal que tu também fala isso, né? Isso. Fala toda a tua jornada. Então é isso, assim, eu faço coro ao que tu falou de ler livros, como isso ajuda a gente na jornada e também identificar humanizar os nossos erros para a gente conseguir melhorar, né? Quando a gente humaniza as nossas falhas, a gente se propõe a melhorá-las, assim. Acho que é isso. É isso. E agora, Juliana, o que tu vai fazer? Então, mas eu tenho um plano B aqui. Bom, então eu vou Mas dar fala um pouquinho do. Fala eu vou falar um pouco da tua experiência lendo o livro da Maia, que eu achei legal. Bom, então eu tô lendo Raiva Não Educa, né, da Maia. E eu acho legal que, assim, logo na introdução você já fala que o livro não é para melhorar o comportamento das crianças, mas o nosso, né? Que é isso que você falou. Eu dou uma chance para a pessoa fechar o livro e não ler. Tô dando um aviso. Você continuar, é responsabilidade sua. Exatamente. E eu acho muito interessante como você explica essa questão da imaturidade do cérebro da criança, né? Porque aí muita coisa fica claro do porquê que a criança age daquele jeito, porque é isso que a gente estava falando aqui, a gente sempre acha que é com a gente, né? Que ela tá fazendo isso para me atingir, mas não é, ela tá fazendo isso porque o cérebro dela é desse jeito, né? Que nem voltando lá no começo, assim, das nossas irritações, ter que falar as mesmas coisas 1000 vezes, é porque o cérebro dela está em desenvolvimento, é por isso que eu tenho que falar para eles recolherem as roupas sujas no chão todos os dias, é isso. Então, assim, né, a gente tem que ter essa paciência de esperar o tempo da criança amadurecer. E isso que no livro você também fala sobre essa questão do adultismo, né? E eu acho muito, muito interessante fazer esse paralelo com os adultos, que nem a gente deu aqui o exemplo da jaqueta, né? De como a gente é empático com os nossos amigos e, às vezes, com o filho não, né? Tipo, se seu amigo tá na sua casa e derruba um copo de cerveja na mesa, você vai pegar um pano para limpar e vai falar, ai, tá tudo bem, não se preocupa. Aí se a criança derruba o suco, pá, já dá um esporro na criança, né? Então, quando a gente transfere esse comportamento que a gente tem com a criança pro adulto, a gente fala, pô, por que eu trato a criança pior, né?
Isso não faz o menor sentido. E outra coisa também que eu acho muito legal do livro é quando você fala sobre diferença entre obediência e respeito, né? Porque eu acho que muita gente que não conhece muito bem a educação positiva acha que é aquilo que a gente já falou, né? Que é permissivo, que a educação positiva é deixar a criança fazer o que ela quiser. E não é, né? Não tem nada disso. Tem limite, né? A gente tem que ensinar limite, mas é a maneira como você faz isso, né? Você pode fazer isso de uma maneira autoritária ou pode fazer isso de uma maneira respeitosa, né? E só para trazer uma outra coisa, uma outra dica que a gente ainda não falou, tem um livro que a gente já mencionou aqui no podcast muito tempo atrás, que é o Disciplina Positiva. O subtítulo dele é Um Guia para Educar Pais e Professores, alguma coisa assim, da Jane Nelson. Deixa eu sim, pegar. clássico. Que é um clássico, né? Eu não sei se ela se é da mesma linha que você, Maia, mas é um livro que também fala muito sobre uma educação respeitosa com as crianças, né? Que isso acho que é a palavra-chave de tudo isso que a gente falou, é do respeito, né? Acho que é isso. Depois a gente Camila. vou colocar na descrição todos os títulos dos livros, não se preocupem em anotar nada. Gente, já que vocês vieram com muitas ideias de livros, eu já vinha com um caminho que, na verdade, vai parecer um pouco repetitivo aqui, então vai ser muito breve, que é o meu caminho que eu sempre indico, e é reconheça seus gatilhos, trabalhe seu autoconhecimento, faça terapia se conseguir, tenha um tempo para segurar essa raiva, vai fazer uma yoga, vai dar uma caminhada. Hoje de manhã eu estava muito estressada, e aí eu falei, eu vou treinar. Aí saí, fui pra academia, voltei uma nova pessoa, porque o tempo para mim é muito valioso e ele me dá limites também, ele me coloca num lugar confortável. Eu sou uma pessoa melhor quando eu tenho tempo para mim e quando eu consigo colocar a minha raiva então no meu treino e tudo mais. Então, o autoconhecimento, então acho que eu ter um tempinho para recuperar, assim, se amar também, acho que é importante que não seja na banheira com as velas e tudo mais, mas olhando para dentro. Gente, fica a dica, buraco é Porque mais aquilo embaixo. também, né, que tu falou, Maia, pensando que pessoas feridas ferem pessoas que se amam pessoas melhor, né? O Verdade. oposto é verdade também, né? Isso. É. Então tá. Obrigada, A Maia tem que voltar aqui em agosto, então, pra gente já traz um episódio novo pra falar do livro novo. Adorei Isso. falar com vocês. E eu fico Ai. feliz que já estou sendo reconvidada. Quer dizer que vocês Isso. gostaram do episódio. Sim. Demais, demais. Muito. Vou voltar com certeza. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Pela abertura, pela disponibilidade, por vocês empatizarem com esse tema. Fiquei muito, muito contente. Obrigada de verdade. Obrigada para todo mundo. Obrigada a você. E até o próximo programa, gente. Até o Até próximo. semana que vem. Tchau, Tchau, tchau. Podcast